Bom, e para falar mais sobre esse assunto tão delicado, né, de misoginia e discurso de ódio contra as mulheres em todos os ambientes, não só nas redes sociais, a gente conversa agora com o sociólogo e professor da UFG, Flávio Sofiati, que já aparece aqui de forma remota para falar com a gente. Olá, professor Flávio, peço que para a gente começar, o senhor se descreva para o nosso público cego de baixa visão. Olá, meu nome é Flávio Sofiati, eu sou um homem cis branco, de pele branca, clara, tenho cabelo castanho curto, calvo, olhos castanhos. Estou usando uma camisa cinza, de botão, de manga comprida e um óculos preto. Bom, professor Flávio, para a gente começar, existem muitos termos, né? Misoginia, que é um termo geral, né, e científico que fala sobre esse ódio às mulheres, mas tem outros termos, Red Pill, MGTOW, Incel. Se a gente for falar aqui, tem uma lista gigantesca, né? Dá para a gente explicar de uma forma geral o que esses movimentos têm pregado a respeito das mulheres, principalmente nas redes sociais? Pois é, eu penso esses novos termos como, enfim, um capítulo do novo de um livro já antigo. Na verdade, são expressões de uma conjuntura, ou seja, do contexto atual, de uma estrutura já antiga da sociedade, baseada na lógica, do patriarcado, que coloca a mulher como alvo, né, de violência e de exploração. Esses movimentos, que infelizmente são tocados muito por grupos juvenis, expressam a lógica de uma sociedade que vai trabalhar uma perspectiva de hierarquização entre homens e mulheres. E na perspectiva do capitalismo, isso é agravado porque esses corpos femininos, além de serem passíveis de violência, são também mercadorias. Então, os homens, né, costumam ver os corpos femininos como objetos. E, infelizmente, isso tem sido passado para as novas gerações. E tem um elemento que eu acho importante a ser considerado nesse processo, que envolve, né, isso que a gente poderia chamar de pandemia, epidemia, sandemia de feminicídio, que agrava ainda mais essa condição. A gente tem defendido hoje, né, nos movimentos sociais, no âmbito da sociedade, que é fundamental, além de ser feminista, ser antifeminicida, porque nós estamos convivendo cotidianamente com pessoas, homens, que são potenciais feminicidas. E é importante a gente levar em consideração esse debate, trazer esse debate para o seio das instituições, para que a gente consiga reverter essa situação que coloca, né, como eu disse, as mulheres no alvo. Mas é fundamental entender isso, né, Camila? Essa conjuntura, ela faz parte de uma estrutura que, né, organiza a sociedade. Então, as instituições, a família, a escola, a igreja, a empresa, os movimentos em geral, os grupos organizados de seres humanos, eles vivem sobre essa égide, a égide do capital e do patriarcado. E nessa perspectiva, as mulheres são subjugadas. É importante considerar essa estrutura para entender essa conjuntura, enfim, esse momento contemporâneo. Inclusive, Professor, né, esses vídeos que vocês mostraram, com essas, né, gravações nojentas, né, que colocam as mulheres no alvo aí da violência dos homens. e como a matéria que a gente acabou de exibir trata, existe uma possibilidade de criminalização da misoginia, assim como já foi feito com outros crimes, né? Racismo, homofobia. Isso pode melhorar esse cenário que a gente vê hoje? É um passo, mas a gente precisa também mudar a cultura. Mas é importante você ter esse processo de criminalização, do meu ponto de vista, porque a situação é grave, né? As mulheres estão sendo assassinadas, estão sendo mortas violentamente. Então é importante que existam leis que garantam, né, que essas mulheres continuem vivas. Mas é importante também que a gente mude a cultura da nossa sociedade. É importante que a gente denuncie, eu falei, por exemplo, né, de ser antifeminicida, porque de fato a gente convive no cotidiano com pessoas que são potenciais feminicidas, e eu acho que eu não estou exagerando. Quando você tem, por exemplo, discursos muitas vezes em tom de brincadeira, né, que aqui na minha família não é uma democracia, quem manda sou eu, esse homem, né, ele é um potencial feminicida.
Quando você tem o discurso de que eu defendo o direito das mulheres, mas há limites, que limite é esse? Esse indivíduo, ele é um potencial feminicida. Então é importante ter essa denúncia, é importante que existam leis que defendam o direito das mulheres, mas é importante também valorizar a luta das mulheres por seus direitos. Inclusive, Camila, se você me permitir, é importante dizer que desde domingo passado tem uma estrutura da Prefeitura de Goiânia que estava fechada, que seria uma estrutura de, né, enfim, atendimento às mulheres do município, que foi ocupada por grupos de mulheres jovens. Elas estão ocupando esse espaço hoje, né, aqui na cidade, para lutar, né, pelos seus direitos, pelos direitos das mulheres, pela garantia, enfim, dos direitos das mulheres aqui no município. Então é importante que nós, homens, a gente apoie esses movimentos, mas é importante que a gente também faça as denúncias, que a gente cobre nos nossos cotidianos, que esses discursos, que eu repito, são discursos de potenciais feminicidas, sejam combatidos por nós, homens, também. As mulheres não podem fazer essa luta sozinhas, né? Bom, a gente agradece a presença do professor e sociólogo Flávio Sofiati. Muito obrigada, professor. Espero poder conversar novamente com o senhor em outro momento. Até mais. Até mais. Eu que agradeço. Até a próxima.